Samer. O tema da mensagem dessa data, dessa celebração de Purim, é o tempo certo. A Megilá, o livro de Esther, ele nos traz grande e urgente reflexão para os nossos dias. Que a gente precisa estar atento, muito atento. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, louvado, engrandecido seja Teu santo nome. Pai, que a gente possa receber do Senhor tudo o que é necessário para que a história se repete, Pai. Nos tempos antigos tem se repetido nos nossos dias. Que a gente possa compreender e entender, Pai, o que nós estamos vivendo nessa terra, o que se aplica para os nossos dias, e tomar uma decisão pelo Senhor, de forma urgente, estando no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então, esse livro de Esther, ele traz para nós uma grande reflexão para os nossos próprios dias, que não está muito claro na narrativa do livro de Esther. Havia terminado o exílio e o povo deveria então ter voltado para a terra de Israel. O povo não deveria ter ficado lá na Pérsia, sob o domínio do inimigo, o domínio do adversário, sobre o domínio do império das trevas, da Babilônia, para onde eles haviam sido levados cativos por não obedecerem à Torá de Hashem. O rei Ciro, a serviço de Hashem, assinou um decreto concedendo liberdade para o povo de Israel, para que eles pudessem voltar para a Terra Santa, a terra que emana leite e mel, para reedificarem as suas casas, reedificarem as suas vidas, reedificarem o templo em Jerusalém, aproximadamente entre os anos 538 a 515 antes da Era Comum. Estima-se que o livro de Esther deve ter sido escrito em torno de 460 da Era Comum, ou seja, aproximadamente 65 anos após a ordem de que os judeus estavam livres para retornarem à sua terra. O decreto do rei Ciro está descrito por Esdras Sofer no seu livro, no capítulo 1. Recomendo que todos vocês possam fazer essa leitura posteriormente, vale muito a pena. Muitas pessoas entre o povo de Israel retornaram para a Terra Santa. Neemias descreve a lista de pessoas que voltaram para Jerusalém no seu livro, no capítulo 7. Mas outras pessoas permaneceram na Pérsia, no seu conforto, bem acomodados na cidade de Xuxã e também em outras províncias. Haviam enriquecido, tinham propriedades, negócios, estavam muito bem estabelecidos, muito bem financeiramente, após 70 anos de exílio. A terra de Israel havia sido desolada e muitos queriam retornar para um lugar onde não queriam retornar para um lugar onde teriam que trabalhar duro para ter as suas casas reedificadas.
Para aquelas pessoas, deixar a sua vida de conforto era algo que eles não queriam nem pensar. Conversar sobre o assunto, menos ainda. A questão principal é que não podemos permanecer em lugares que não devemos mais estar, porque isso sempre nos colocará em riscos desnecessários. Nos colocará na condição de ter que enfrentar ou até sofrer problemas que nós não deveríamos. Muitas pessoas do povo de Israel permaneceram na Pérsia. E agora? Estavam com um decreto de extermínio em massa. Muito semelhante aos decretos que estamos enfrentando em toda a terra nesse mundo tenebroso, nos nossos dias atuais. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Existem lugares, campos, que estão com decretos de destruição nessa terra e não serão poupados. O povo de Israel permaneceu na Pérsia quando não mais deveriam. Estavam fora, completamente fora da vontade de Hashem. E receberam sobre eles um decreto de morte que não precisavam. Ainda assim, o povo, em seu desespero, clamou a Hashem, que é bom, e ouviu o pedido de socorro do povo e moveu o coração de pessoas entre o povo de Israel e entre o povo da Pérsia de forma sobrenatural. E o povo de Israel pôde ser preservado com vida ainda na sua desobediência. E a história de tristeza e medo que veio sobre o povo de Israel foi transformada em alegria. Isto é Purim. Nessa data estamos celebrando os grandes feitos de Hashem naquela época, nesse período. E eu acredito que muitas pessoas do povo de Israel, depois desse imenso susto, devam ter voltado para a terra de Israel. Mas outros, ainda assim, decidiram ficar na Pérsia. Como Mordecai à frente da política da Pérsia. O rei Ahasverosh, rei Assuero, era filho do rei Dario e neto do rei Ciro, conhecido como o Grande. As coisas sempre dão sinais. Preste atenção ao que está ocorrendo com a sua vida, ao seu redor, neste exato momento. Embora o rei Ahasverosh tivesse sido livrado da morte por Mordecai, que descobriu e relatou um complô em andamento na ocasião, historiadores entre o povo de Israel relatam que depois de 5 anos do livramento de morte que o povo de Israel recebeu de Hashem, aproximadamente no ano de 465 antes da Era Comum, o rei Ahasverosh foi morto, assassinado, por meio de outro complô, agora entre Artapano e o eunuco Aspamitris, ambos conselheiros do rei, que tinham fidelidade para com a ex-rainha Vasti. Preste atenção nas coisas que estão ocorrendo ao seu redor, dando sinais. Redobre, portanto, a sua atenção.
O rei foi morto. E não sabemos o que ocorreu posteriormente com a rainha Esther, nem com Mordecai como conselheiro real, nem tampouco com o povo de Israel que decidiram permanecer nas províncias da Pérsia. Correlete, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo, o momento certo para toda intenção debaixo do céu. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Porém, conhecer os tempos e as épocas para tomar as decisões corretas não é fácil. Mas existe uma janela de tempo na vida de cada um de nós para que possamos realizar aquilo que é necessário, dentro do propósito que Hashem estabeleceu para a nossa vida. E a melhor forma de saber é buscar direto com o Criador. Terrilim, Salmos, capítulo 69, versículo 14, nas demais, versículo 13. Quanto a mim, Adonai, elevo a ti a minha oração, no tempo oportuno, em tua grande graça, ó Deus, responda-me com a tua salvação infalível. Este salmo nos ensina que devemos aproveitar corretamente o tempo que nós temos e está cada vez mais escasso. A aproveitarmos a janela de tempo que ainda nos resta. Pequena. A oportunidade que Hashem nos concedeu para buscá-lo em oração. Buscar o favor de Hashem para que outras vidas possam ser transformadas. Os Shedim não vão parar de falar no ouvido, na mente das pessoas. Mas uma pessoa coberta por oração não vão ouvir o Shedim. Irmãos, estamos entrando em um período de tempo extremamente complexo. Um tempo onde as perseguições serão intensificadas sobre toda a terra, sobre a vida da imensa maioria das pessoas. Principalmente sobre a vida das pessoas que desejam se apartarem do mal. Persevere, confie em Hashem através de Yeshua, o nosso Mashiach. Hazak, seja forte. Daniel capítulo 7, versículo 25, na versão JB. E ele, ante Mashiach, falará palavras contra Elion, e desgastará os Kadoshim, os santificados de Elion, e pensará que poderá mudar os tempos e as leis estabelecidos, e eles lhes serão entregues em suas mãos até um tempo, tempos e meio tempo. Que nós possamos tomar a decisão de conhecer os planos de Hashem para a nossa vida. Que possamos aprender a contar os nossos dias e que eles sejam cumpridos cabalmente sobre essa terra. Terrilim, Salmos 90, versículo 12. Então ensina-nos a contar nossos dias, para que nos tornemos sábios, mas também a saber quantos dias realmente teremos. Muitas pessoas estão agitadas na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções, prejudicando a sua saúde, em função dos acontecimentos que estão sendo divulgados nessa terra. E não conseguimos nem saber o que é verdade e o que não é. Recebendo sobre as suas vidas medo, que produz incertezas, principalmente com relação ao seu futuro. E isto
prejudicando até mesmo a sua relação de confiança com Hashem, por coisas dessa terra. Tehilim, Salmos 39, versículo 5, nas demais 4. Mostra-me, Adonai, o fim de minha vida e quantos dias me restam, para que eu saiba quão frágil criatura sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo para ti. A duração da minha vida é nada. Sim, o homem não importa quão firme esteja, é apenas como um sopro. O homem circula como sombras. Sua agitação é nada. Acumula riqueza sem saber se desfrutará de seus benefícios. O povo de Israel permaneceu na Pérsia. Receberam um decreto de morte que não precisavam. Clamaram a Hashem, que ouviu e mudou a sorte do povo de Israel. Esther, Mordecai e muitas pessoas entre o povo de Israel estavam agora em uma posição privilegiada no Império Persa. Tempos depois, o rei, onde estava estruturada aquela estabilidade, estava morto. Yeshua iniciou seu ministério aqui nessa terra com a seguinte mensagem. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo chegou, o reino de Deus está perto. Abandonem seus pecados. Voltem para Deus e creiam nas boas novas. A Ruach HaKodesh deseja que tenhamos este ensinamento de Yeshua dentro do nosso coração, avivado constantemente na nossa mente. Que possamos conhecer os tempos, as épocas, que possamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo hoje, por parte do Senhor, da mesma forma que Shaul conheceu nos dias dele. Registrado em Romanos, capítulo 13, versículo 11 e 12. Além de tudo isto, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isto, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixam de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Para fecharmos, precisamos ter coragem de sair da nossa zona de conforto ou até de regiões e zonas onde está decretada a morte. Mas cuidado com a sua ansiedade, com o seu desejo desesperador de sair correndo do vento em direção ao olho do furacão, acreditando ser mais seguro. Busque do Senhor para você não errar e se arrepender. Tenha a Torá no seu coração e esteja sensível à voz de Hashem através de Yeshua pelo poder da Ruach HaKodesh, para saber qual é o local que o Senhor tem para você estar. Nós não podemos mais errar. Deposite a sua confiança em Hashem através de Yeshua e não em pessoas. Precisamos estar prontos para deixar os nossos bens materiais adquiridos nessa terra para trás, se necessário for, até para preservarmos a nossa própria vida, e que a nossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat. Que possamos saber onde
e com quem devemos estar nessa terra, sempre lembrando que Hashem é poderoso para mudar um decreto de morte. Porém, eu recomendo que assim que você receber um escape, uma nova oportunidade, se volte com todo o seu coração para o Senhor e caminhe em conformidade com as instruções da Torá, fazendo o que o Senhor tem para você fazer, no lugar certo, na terra certa e com as pessoas certas. O povo de Israel na Pérsia recebeu um decreto de livramento de morte, mas muitas pessoas decidiram continuar naquele lugar. Perderam as suas vidas, muitos deles. Que nossa confiança esteja colocada em Hashem e estejamos prontos para ouvir seus conselhos, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 27, teremos uma única paraxá, paraxá número 20, Tetzaveh, ordene. Essa paraxá inicia com a mitzvah para Aharon e seus filhos abastecer a menorá no Mishkan com azeite puro de oliva todos os dias. Que cada um de vocês possa encher a sua vida com a presença do Senhor todos os dias, em todos os lugares que vocês caminharem. Em nome de Yeshua, convoco que todos façam a leitura dessa paraxá e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça por esse dia, por essa época, por esse marco, por nos permitir fazer parte do povo de Israel, por nos ensinar, Pai, que devemos estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Nos ajude. O povo de Israel teve muito problema, não queria sair da terra de Israel, e por não obedecer a tua Torá, ali foram levados para o exílio. Eles não queriam ir para o exílio. E depois no exílio, Pai, quando terminou, eles não queriam voltar. Nos ajude a te obedecer. Está sensível a tua voz. Nos ajude, Pai, a olhar o que está ocorrendo ao nosso redor. Nada acontece por acaso. Nos ajude, Pai, com os teus sinais. Nos ajude com os teus livramentos que o Senhor já está nos concedendo hoje. Nos ajude com os livramentos de morte que o Senhor tem nos tirado e que a gente possa ter sensibilidade para buscar do Senhor, para saber o que nós devemos fazer, como, quando, aonde e com quem nós devemos estar. Nós não podemos errar. Nós sabemos, Pai, não somos inocentes. Existem muitos lugares na terra que estão com decreto de destruição, assim como veio sobre Sodoma e Gomorra. Nos ajude a estar sensível à tua voz. Nos ajude a estar sensível aos sinais. Muitos lugares, Pai, hoje já estão sendo assolados com destruições materiais. Mas muitas pessoas ainda têm sido preservadas com vida. Que essas vidas possam tomar coragem de reconstruir uma nova vida, num novo lugar que o Senhor tem para elas estarem. Em nome de Yeshua, nos ajude. Nós dependemos do Senhor, em Ti nós confiamos. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja. Por Samer, que o Senhor abençoe todos vocês. Lembramos com pesar do grupo de danças Bashamain, mas que possamos nos confortar, sabendo que em breve dançaremos, todos nós juntos, com a participação especial de Yeshua, nosso Mashiach, nosso Salvador.